O título do trabalho dela é Do Shopping Center ao Centro Cultural, uma travessia necessária. Bom, boa tarde a todos. É muito bom estar aqui de volta ao Congás. Eu vi o Congás nascer ano passado, peguei no colo e agora já está aqui no segundo ano. Bom, o percurso do mestrado, a gente tem várias ideias que vão se fortalecendo, outras vão sendo descartadas e a gente vai nesse caminho, né? Ano passado eu falei do meu estudo de caso, que é a Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu. Então, esse ano vou ficar dentro desse contexto do cinema, mas não falando tão especificamente da escola, mas desse tema que envolve o cinema como um espaço de reflexão, o exercício da alteridade, a possibilidade de expressão, comunicação, os estudos de recepção. Então, nesse universo, né, a função dos cinemas alternativos, cineclubes, o cinema e a educação. Então, eu vou falar de alguns pontos que eu tenho pesquisado mais recentemente, assim, que estão ainda sendo gestados e pensados, né, que é a questão da educação entendida como um processo amplo e contínuo, ou seja, aquela que se dá fora da escola também, no cotidiano, nas experiências individuais, especialmente as coletivas, que se dá no momento do estar juntos, que é a oposição ao individualismo que se tão presente nos tempos de hoje, naquele encontro com os demais, onde também acontece a comunicação dos sujeitos com o mundo, com o outro, consigo mesmo, tanto pela razão como pela emoção. E aí chegamos aos espaços culturais, que eu entendo como uma alternativa para esse encontro com o mundo e com o outro mediado pela arte. Então, por que do shopping center ao centro cultural? Então, eu peguei algumas estatísticas, só para dar assim, uma ideia, um ponto de partida para pensar, que a gente vê que a mídia divulga, e tem sido muito comentado, um crescimento da classe C, um aumento do consumo, mas assim, não há um olhar crítico sobre a qualidade desse consumo. Inclusive, um filme recente, eu assisti recentemente, talvez ainda esteja em cartaz, é Família Brás, Dois Tempos, que mostra bem claramente essa mudança nos últimos anos desse padrão de consumo, né? Agora, por outro lado, há uma série de pesquisas que mostram que, em termos de educação, há uma série de deficiências. Então, essa pesquisa da OCDE, de dezembro, em que mostra que há um crescimento da classe média na América Latina e um fortalecimento de economias, mas não há garantia de estabilidade se não houver investimentos na educação. O relatório do PNUD também, que leva em conta o IDH, que mostra uma posição não muito favorável ao Brasil. É um relatório em que a educação também tem um peso grande. Na avaliação do PISA, esse programa de avaliação de estudantes, também o Brasil também não tem um lugar muito favorável. O IDEB, aqui no Rio de Janeiro, mostra o Estado em penúltimo lugar. E não avancei muito nisso, mas, por exemplo, se formos pensar também a questão do consumo cultural, eu não trouxe dados específicos sobre isso, mas as bilheterias de cinema, por exemplo, o top da arrecadação das bilheterias são os blockbusters que vêm alicerçados por uma publicidade maciça. Ou seja, há um desequilíbrio. Então, a gente vê um vigor econômico, maior consumo, maior produção, mas não necessariamente melhores condições sociais. Há uma série de problemas que têm sido falados constantemente, a questão de violência, analfabetismo funcional, a insegurança quanto ao futuro, a questão das trajetórias profissionais, até o tema da professora Sandra. Então, nós não podemos dizer que estamos tendo uma sociedade mais harmoniosa, mais tranquila, conflitos, questão de sustentabilidade. A gente está desmatando menos, estamos sujando menos as ruas, as cidades, estamos poluindo menos.
Então, será que aquele aumento no consumo significa igualdade, inserção social, oportunidade? Então, o que eu penso é que nessa cesta básica de consumo estão faltando outros bens, que seriam bens culturais, que ativariam competência, a sensibilidade, a criatividade, e que favoreceriam a construção de trajetórias profissionais e pessoais mais ricas e gratificantes. Por exemplo, não estariam faltando cinemas e teatros no lugar de supermercados, shopping center, bares, farmácias. Na minha rua mesmo tinha um teatro antigo, o Teatro da Galeria, que está virando academia de ginástica, e o Cinema Paissandu, que está fechado há algum tempo. São dois exemplos assim, que eu tenho bem perto de casa. Então, mesmo o Canclini, que defende a cidadania pelo consumo, ele também entende que tem de haver políticas culturais para a democratização em nossas sociedades. Então, aí eu chego aos espaços culturais pensando como uma alternativa a isso. Não esquecendo que é direito do cidadão o acesso à educação, à informação e à cultura. E o acesso à cultura que, por sua vez, vai iluminar a visão desse indivíduo sobre o seu direito a ter direitos. Então, os espaços culturais vêm fazer o papel de aproximar as pessoas, educar, socializar, informar, divertir, onde se emocionam, trocam ideias, experimentam tanto o estranhamento como o prazer estético. Então, são, assim, espaços de comunicação e de arte. Não precisa ser um centro cultural Banco do Brasil, maravilhoso, mas mesmo os pequenos espaços, principalmente aqueles em locais em que não há oferta de lazer, de cultura. Eu trouxe aqui essas definições, eu li recentemente, achei assim, muito interessantes, muito inspiradoras, que dão essa ideia de que educação aqui, quando eu estou falando aqui de educação, eu estou querendo me referir a essa educação contínua que se dá constantemente. E o estar juntos, que eu comentei no começo, do fato de compartilharmos, de nos aproximarmos, em contraposição ao individualismo, né? Então, é um pensamento, eu trouxe aqui também as palavras de alguns pensadores, comum a diversos intelectuais e que atravessa diversas épocas. O indivíduo ele não existe isoladamente, mas na troca com o outro. Ele tem de se comunicar com o outro. Então, acho, são palavras que me inspiraram bastante, né, nas minhas reflexões e que eu trago aqui para compartilhar com vocês. Então, na verdade, nós estamos falando, ao falar disso tudo, de comunicação. Nós temos aqui o professor Zé Carlos Rodrigues, que ele fala da sociedade como um grande ato comunicacional. E, no entanto, a gente vive um paradoxo. Há uma proximidade virtual, as pessoas têm dezenas de seguidores no Twitter, participam de redes de relacionamento, mas há um distanciamento físico, ansiedade, insegurança, individualismo. Então, vive-se num ritmo frenético, impaciente, tudo é hoje, agora, mas em contradição acumulam-se muitos bens, como se fôssemos viver indefinidamente, né? Então, não se trata aqui de demonizar a tecnologia, de modo algum, nós nos valemos dela, e não é questão disso, mas de repensar o uso que fazemos dela, porque hoje a gente tem mais contato com os objetos do que com as pessoas, mas não é o simples contato com o objeto que nos vai trazer conhecimento, mas o uso que faremos dele. Esse Bergalat, Alain Bergalat, ele é um francês que trabalha com cinema, educação, eu tive acesso a um texto dele bem interessante, e achei interessante isso que ele fala da disponibilidade de filmes na internet, que circular livremente por uma cinemateca virtual limitada pode se tornar, na verdade, um exercício de desatenção, e a curiosidade se encontra mais freada do que nunca, porque o indivíduo acaba se conectando para ir ao encontro daquilo que já foi aprovado pela maioria. E o próprio Canclini, que levanta essa questão de não confundir o acesso a computadores com formação artística e intelectual. A capacidade intelectual vai ser aprimorada no processo contínuo de aprendizagem, de troca, reflexão, criação, e que é dinamizado no encontro com o outro.